Alô? Oi, oi, amiga. Uau! Tudo Boa bem? tarde! Boa Tudo tarde. Que maravilhoso! bom, Paty, que bom. Que delícia, Maga, estar aqui com você! Quanto E tempo, hein? quanto tempo! Feliz também, viu, por o seu convite, sua lembrança. Muito querida, como sempre. Sim, bom, estamos em cima da hora. Enquanto não começa, eu deixo aqui, olha, a Magali é muito querida mesmo. Eu conheço vários professores de artes, né? Trabalhando tantos anos aí, muitos parceiros. Eu Parceiro. poderia chamar vários aqui. Tem o Eros, a Érica, a Eliana. Nossa, tem vários que eu gosto muito de trabalhar. Eu ainda vou fazer uma live aqui com a minha amiga Andresa sobre artes também. Então tem Ótimo. muitos Estamos profissionais juntos. queridos. Mas a Magali, além de ser, né, professora de artes, ela é muito musical, né, Verdade. Magali? Sim. Então A são muitos desafios. minha primeira formação, né, com muito orgulho, foi a Legal. formação musical. Então, pessoal, muito bem-vindos. Começamos a nossa live de hoje, dia 3 de julho. O meu canal aqui, eu sou Patrícia Papa, professora de tecnologias educacionais e também robótica, e tenho aberto esse canal para a gente conversar sobre educação, educação nesse tempo de pandemia, os desafios dos professores, como que está sendo aí o ensino online. E hoje, nessa sexta, está comigo Magali Rebouças, professora de arte e música, e eu vou passar a bola para ela se apresentar aí, né, Maga? Sim, Pode com contar todo um pouquinho prazer. sobre você. Eliana, ela tá aqui, eu acabei de falar de você, tá, Eli, que eu conheço tantas queridas de arte, que foi tão difícil escolher uma maravilhosa para estar comigo. A Eliana também é professora de artes, maravilhosa, viu, Eli? Um beijo Que grande para ótimo, você. ótimo, E são ótimo. todos os outros Tô professores que aprendendo. estão chegando aqui, mas eu vou passar agora para a Magali se apresentar. Pode falar, Maga, quem é Magali e o que você Ah, faz, Maga? então, a minha formação inicial foi de música. Eu tive a sorte, né, de ter excelentes professores na minha iniciação musical, totalmente voltada à música clássica. Então, eu toquei em várias orquestras e a partir daí eu comecei a minha carreira educacional, porque na primeira vez que eu entrei numa sala de aula, mas para dar aula de música. Aí eu me apaixonei pela profissão e a partir daí só atribuindo, né, agregando a minha profissão. E aí eu fiz uma faculdade de artes, porque eu acho que é tudo integrado, e eu fiz agora uma gestão e fiz também, só acabando a pedagogia, porque eu acho que é fundamental, né, para o ambiente educacional. E estamos aí com aqueles cursos infindáveis, né, de especialização, que é sempre agregador à nossa profissão. E é isso. Sim. E agora, nesse tempo à distância, né, Magali, muitos desafios. Nós, professores, sempre temos que estudar. Como você falou, você começou com Sim, música, depois você foi fazer uma faculdade de artes, depois você foi fazer uma faculdade de gestão, agora você está indo para pedagogia. Então, esse estudo é contínuo, né? O professor, ele sempre é aluno. Nós, professores, nós somos sim. professores e aluno todo o tempo. Não tem essa divisão, a gente está sempre aprendendo, buscando coisas novas para trazer para a sala de aula, porque os alunos, eles mudam muito, né? Sim,
E agora, nesse tempo, agora, nessa mudança, nessa parada, nesse corte que nós tivemos aí, né? Nós estávamos em aula até março, achando que tudo ia continuar normalmente, nós tínhamos planejado, porque todos nós fazemos um planejamento aí anual, no início do ano. A gente sempre, né? Estamos planejando algo novo para os nossos alunos, só que esse ano veio um desafio muito maior quando nós somos cortados. Não que nós não usássemos a tecnologia, eu acho que o professor ele sempre está ali, disposto a aprender, e essa questão da tecnologia, nos últimos 5 anos, ela estava muito evidente que o professor precisaria estar tecnológico, só que agora veio numa avalanche, né? Veio estarrecedor, né? Quando a gente entrou nesse modo desse ensino remoto, os professores precisaram ficar tecnológicos. Alguns já usavam tecnologia, outros não, mas a gente precisou mesmo entrar nessa onda aí de tecnologia, deixarmos de ser um pouquinho analógico e entrar para o mundo digital, né? Então me conta, como que foi para você, professora de artes, com os pequenos, né? Eu queria dar uma frisadinha aqui, a Magali, ela é professora também de educação artística para os pequenos, então ela começa na educação infantil e vai até o ensino médio. E para os pequenos, eu acho que a Maga caiu, né, gente? Mas depois eu repasso a pergunta para ela. Ó, eu perdi a conexão com ela. Está me ouvindo? Voltou o seu sinal, Maga? Ai, voltei, não. Você ficou um pouquinho paralisada aqui. Sobre a tecnologia, certo? A videoaula, né? Então, estávamos falando sobre as videoaulas, né? Sobre essa tecnologia que nos avassalou. Gente, dá um feedback para mim aí. Sou eu que estou travada ou é a Magali, hein? Boa noite, Tânia. Eu que estou travada ou a Maga que está travada aí para nós? Voltei? Voltou! Ufa! Desculpa, Magali. Olha, vamos retomar então aqui, ó. Esse é o sinal aí, né? Então deixa eu voltar de novo a pergunta para você. Eu estava falando que nessa questão da tecnologia, né? Todas nós tivemos que ficar. E me conta como que está sendo os seus desafios. Eu sei que você já tinha, né? Uma questão aí tecnológica, já fazia algumas aulas diferenciadas, mas veio o boom da avalanche. E como que estão as suas aulas agora? Como estão as suas aulas online de arte, música? Então, Patrícia, na verdade, assim, eu sempre gostei, né, de fazer aulas assim bem contextualizadas, usando muita tecnologia, porque é a fala do aluno hoje, né? Você não pode ficar a parte disso. O grande desafio, na verdade, era entrar na casa deste aluno, né? Não era apenas falar com o meu aluno, mas eu tenho a família do aluno, eu tenho os meus colegas de trabalho, as minhas coordenadoras, o meu diretor, né, que está vendo isso. Então, este foi o primeiro desafio. E aí, com isso tudo, adveio, nossa, muita tecnologia, que na verdade eu fiquei surpresa, né? Coisas que vieram para ficar realmente, que não tem como fugir. Então, eu achei extremamente positivo
esta nova forma de se ver o ensino e trabalhar com os nossos alunos. Sim, Positivo. Magali, conta para nós aí, as suas aulas online, elas estão acontecendo em que plataforma? Na plataforma do Plural, né, que é do Ângulo, né, da apostila, e nós gravamos, né, as videoaulas, algumas, hoje praticamente todas online, pela nossa plataforma mesmo, sem problemas nenhum, assim, praticamente 100% de todos os alunos acompanham as aulas e foram muito bem, elas estão indo bem, né? Muito Sim, bem. você dá aula desde o ensino infantil, né? Você é professora Da também para educação, educação infantil. E você dá aula de musicalização. artes e música, isso, né? Nos anos iniciais na educação infantil, eu trabalho apenas com musicalização infantil, e do Fundi 1 até o Fundi 2, eu dou aula tanto de artes, eu tenho esse privilégio de trabalhar numa instituição que favorece isto, né? Eu tenho um dia que é uma aula de artes e outro dia que é uma aula de música. Então, sou muito feliz de poder ter esse apoio, né, educacional, que é sensacional. Então, na escola você está desde os pequenininhos, trabalhando com a musicalização no ensino infantil, Exato. até o ensino médio, né, Magali? Ensino médio eu dou ministro História da Arte, que é totalmente linkado com literatura, com história, preparando os nossos alunos para o vestibular, né, que é Sim. extremamente importante, né? Então, é Isso. uma profissional completa culturalmente, né? Na verdade. Eu espero, né? Eu tento, sempre pensando, sempre escutando os meus colegas, né, que têm trabalhos maravilhosos, que são sensíveis, que expõem esses trabalhos. Então, sempre agregando conhecimento. Sim. E você, numa das nossas conversas, preparando a nossa live da semana, você havia me dito da receptividade dos pais. Que quando os pais começaram a assistir às suas aulas de verdade, ver, porque sempre tem aquele estereótipo da aula de arte, uma brincadeira, né? Um desenho, tipo uma aula livre, né? A gente às vezes pensa que pode ter isso. E quando isso passou a bola para que os pais, porque os pequenininhos, eles são muito os pais são muito mediadores, né, entre nós, professores e os pequenos. Então, eles assistem a nossa aula, foi como você falou. O diretor, o coordenador, os outros professores, os pais, a vovó, todo mundo está vendo a tua aula, né? Sim, Como que foi essa receptividade aí? Olha, Com a tua aula? Como que os pais perceberam esse outro olhar e perceberam esse teu trabalho? Patrícia, eu sou encantada, porque eu tinha tanto medo, assim, porque eu não quero deixar um legado errado para a minha profissão. Então, é comum as pessoas acharem que o arte educador é quase um recreacionista ali. Então, eu tive esse cuidado, sabe, de mostrar exatamente o meu trabalho. E foi de uma coisa assim tão grande a volta disso, o feedback, que eu fico emocionada até hoje, porque eles me mandam em forma de e-mails, eles me encontram às vezes, né, por acaso, em algum lugar, que é muito raro hoje, mas eles me cumprimentam nas aulas ao vivo, eles entram, aí eles me agradecem, eles dizem que estão aprendendo muito, que eles nunca imaginavam que uma aula de arte tivesse todo esse compromisso e que eles não perdem minha aula. Então, isso é muito legal, né, de se ouvir. Então, foi um feedback assim muito importante para a minha carreira, de verdade. Uhum. E os pequenos que têm aula de música, você está fazendo as aulas de música online ou são gravadas? As Não, aulas dos pequenos? a minha coordenadora, ela tem uma visão muito, muito boa, assim. Então, ela colocou mistas, né? Algumas aulas gravadas, algumas aulas online, porque eles são muito pequenininhos e eles precisam um pouco, né? De você ali. Do contato, Mas, né? do contato. E é mais assim,
não mais com instrumentos, vamos respeitar, né, este momento em que as famílias trabalham em casa. Então, nós fazemos mais atividades, conhecendo os grandes compositores, para você ter ideia, né, nesse nível, assim. E aí a gente contextualiza, fazemos algumas brincadeiras, né? Muita percepção auditiva, alguma coisa com ritmos. Então, está sendo assim extremamente gratificante. Eu não esperava que fosse assim, né? Que as famílias também estivessem tão preparadas tecnologicamente, que também foi algo que me chamou a atenção, né? Porque é um conjunto aí para que tudo dê certo. Então, até agora está sendo sem problemas, assim, né? Os desafios acontecem mesmo depois de 3 meses, né, trabalhando em casa. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem alguém que tem um problema de conexão. Como nós estamos buscando ferramentas novas e lançando essas ferramentas, então sempre tem alguém que acaba ficando para trás, não conseguindo, né? Sim, com certeza. E aí, como eu estava falando do planejamento, nós planejamos a nossa aula no início. Quando aconteceu toda essa mudança, Magali, do nosso ensino presencial para um ensino remoto, por exemplo, no meu conteúdo de tecnologia, eu sou professora de tecnologia e robótica. Então, em algumas escolas, eu trabalhava a tecnologia, a robótica, a mão na massa, o fazer. Isso acontece muito no de arte, né? A gente tem que pôr a mão na massa, né? Você tem que fazer os projetos têm que acontecer. Né, tá muito aquela questão da cultura maker ali dentro da nossa matéria. A gente precisa fazer com que o aluno faça, que o aluno explore. Então, eu tinha um planejamento, eu tive que voltar e readaptar o meu planejamento para esse novo jeito. Você teve algum projeto especial para esse tempo? Assim, esse daqui você mudou todo o seu planejamento para agora uma nova realidade? Você precisou rever esse planejamento e refazê-lo? Totalmente, Patrícia, porque no começo do ano, como você sabe, você já pede todo o seu material artístico que você vai utilizar durante o ano. Esse material está parado, né? Eu não tenho como pedir para que essas famílias comprem alguma coisa no momento deste. Então, hoje eu tive outra alegria de trabalhar com tecnologia, porque nós fizemos trabalhos juninos com tecnologia que ficou absurdamente lindos. É uma troca muito grande com o aluno, né? Porque este é o mundo dele. Nós temos que nos adaptar a isso. Estamos fazendo, eu e meus colegas da escola, trabalhos de um livro maravilhoso de língua portuguesa, e eles vão fazer HQ, mas a HQ de hoje, a contemporânea. Então, os recursos tecnológicos para isso são fundamentais. Nós também estamos trabalhando com o ensino médio, uma releitura de poemas de Gregório de Matos. Você imagina isso? Mas tudo com tecnologia. Então, é um mundo novo, com outro olhar, mas que está sendo talvez até mais contextualizado. Eu estou muito feliz porque a ansiedade era muito grande, sabe? Porque você tem essa coisa de contextualizar com o aluno ali, ele tateando esses materiais, isso é imprescindível. Mas a educação não para, isso que é o interessante, que é o que nos move. E a tecnologia só veio agregar. Né? Sim, e a tecnologia, a arte digital, né? Tem, por exemplo, antes da pandemia, eu tinha agendado uma visita ao Japan House, que estava com uma exposição virtual maravilhosa, né? A arte cultural, a arte e tecnologia muito linkado. Então tem até aquele festival sempre em julho, que acontecia agora em julho, FAIO, que é arte digital. Então a arte e tecnologia dá muito para
usar, né? O design gráfico, você inserir imagens dentro de... É um outro olhar da arte, né? Um outro olhar da arte. Mas você não tem medo do mão na massa cair em desuso tanto tempo, assim, a gente... Você propõe alguma atividade ali, mão na massa, para que eles possam fazer em casa? Ou não está sendo possível nesse momento? Não, não está sendo possível por aquilo que eu acabei de falar, no sentido assim, como que eu vou pedir para este pai voltar e comprar algo que ele já comprou? Já comprou, nós, né? você entende? Nós trabalhamos com um sistema apostilado. Então, todo Sim. material artístico você pede para contextualizar essas aulas, né? E hoje eu pedi para alguém se expor ou gastar uma quantia mais, né? Uhum. Fica complicado. Seria interessante. E aí, neste momento, é que a gente usa a criatividade, aí fizemos a tecnologia, né? Então, quer dizer, tem muita coisa a se fazer dessa forma, sabe? Sem precisar, neste momento, de utilizar esse material artístico. Sim, então essa é a dica, né, Magali? Nós vamos voltar para o presencial. Sim. E agora você vai usar esse tempo que a gente está em casa, que está todo mundo ali, para pontuar outras coisas. Como você falou, você está vendo o compositor, não é? Quando no presencial, de repente, o aluno conseguia parar e olhar, né? E ver os artistas, e ver os compositores. Então tem um outro olhar aí. Aí entra muito aquela questão do ensino híbrido, como você falou que esse método vai ficar, né? A gente não vai esquecer, não é? Que você está falando, que esse modo é um novo jeito, né? Um novo normal que vai acontecer do ensino híbrido. E aí a gente vai aprender a linkar isso tão importante que você está falando, esse olhar que agora todos descobriram, esse mistério, né, da tua aula, vai ser e vai continuar para a próxima etapa, quando a gente voltar, no próximo ano, quando o ensino híbrido vir, porque ele já vai acontecer, não é? E aí vai ser essa mistura. Conta um pouquinho do papel do educador dentro da escola, Magali, para mim. Então, Patrícia, a arte educação, o arte educador, a lei é maravilhosa, né? Talvez está assim muito inserido dentro da escola ainda aquela visão que o educador artístico ele é aquela pessoa que vai decorar a escola, é aquela pessoa que os alunos gostam porque a matéria é fácil. Então, eu acho que ainda precisa de um caminho, sabe? Eu tenho muita sorte de dar aula numa instituição que são de religiosos, né? Os religiosos de Sion. E eles se preocupam demais com a cultura, né? Eles se preocupam demais com uma educação muito acirrada. Então, eu já tenho um olhar diferenciado, né? Eu tenho minhas coordenadoras que me dão total apoio, mas, às vezes, ainda você se depara com aquela visão que o arte educador é aquela pessoa que é meio desligada, que é sempre feliz, que sempre está cantando, sorrindo. Não é verdade, né? Nós nos preocupamos demais, nós estudamos demais. Eu não vejo realmente dentro da educação uma disciplina que seja maior ou menor do que outra. É um elo, né? Um conjunto que, unido, só dá ganhos ao aluno, não é? Então, às vezes, eu me sinto um pouco descontente com a visão que o arte educador ainda tem na maioria das instituições escolares. Então, eu fico... Sim. Na cultura brasileira, na verdade, né, Magali? Nós como cultura, como nação, a cultura ainda fica muito, né? Ir no teatro é muito caro, comprar um livro é muito caro, essa parte cultural para nós ainda é muito difícil. Então,
talvez essa insatisfação não seja por conta de nenhuma instituição, mas é uma coisa cultural nossa, do nosso povo, né? Às vezes a gente pensa que cultura, e muita gente, é samba e futebol. E não, tem muita coisa além. Essa formação é cultural, é muito importante, porque ela envolve muito a questão da pessoa. A pessoa fica mais refinada, ela muda a criticidade. Quando você começa a perceber a arte na música, nas obras de arte, nas esculturas, quando você começa a olhar, né, você começa a ler. Quando você... Eu lembro que quando meu filho era pequenininho, o que você está enxergando aqui? Ah, mãe, eu não estou enxergando nada. Porque eles não sabiam, né, ainda, um rabisco. Então, esse olhar à arte, ler, né, ela sempre tem algo a mais que toca a alma. Então, eu acho que é algo ainda que não é tão cultural para nós. É uma coisa de cultura. É enraizado, né? Porque você vê dentro da escola, quando você faz uma reunião de pais, poucos os pais vão falar com você, porque ainda está agregado esse conceito que o professor de arte é aquele que apenas dá um papel para a criança pintar, ou recortar, ou colar. Mas eles não imaginam, não percebiam, né, até agora, que você desenvolve o senso crítico dessa pessoa. Se essa pessoa vai trabalhar em qualquer profissão que ela queira exercer, ela vai ter que ter um conhecimento amplo. Você vai trabalhar numa grande empresa, são pessoas cultas que lá estão. Você precisa saber da história do seu país. E os artistas denunciam essa história, eles estão presentes sempre nesse contexto sócio-histórico, político, social de qualquer país. Então, se você não conhece o que é seu, qual o critério que você vai ter? Se você não desenvolve esse olhar, se você não desenvolve a crítica social que vem através da arte, como que você vai, sabe, degustar, entender o que está acontecendo? Então, a arte, ela desenvolve esse senso crítico, né, esse olhar diferenciado. Por que que o artista pintou essa obra nessa etapa, nessa década? O que estava acontecendo? Hoje a arte urbana, né, uma arte tão forte, né? Do que é essa arte, do que ela fala, ainda vamos pensar junto com a literatura marginalizada. Será que a arte urbana faz parte desse contexto literário? Então, quer dizer, um estudo sério de arte leva os educandos a uma contextualização social, política e pessoal, né, muito maior, né? Você tem que abrir os olhos, né, para ver, para entender e não apenas aceitar. Isso que a arte propõe, né? Investigar, ter um olhar diferenciado, começar a entender, ver, sabe, entre planos e dimensões, aquilo tudo que está implícito ali. Naquela obra, naquele momento, numa intervenção, numa performance, sabe? Então, isso é muito importante para um povo, né? Um povo que não tem cultura, ele não tem nada, né? Então, mas isso acaba mudando, né? Com a nova base, eu acho que eles estão colocando muito, tudo isso que você falou, as leis, né? Elas estão aí para mudar esse cenário, esse nosso cenário, né? Nosso cenário como Brasil. A nova BNCC, ela vem e ela fala muito de arte e educação, ela fala de arte em todas as séries, ela fala na arte interdisciplinar. Porque, e aí, bem o que você falou, não existe uma matéria mais importante que a outra, né? Porque agora o que está em xeque são as competências, as habilidades que o ser humano, que o indivíduo, ele precisa desenvolver para enfrentar o novo século, as novas profissões que vão surgir, porque uma profissão que existe hoje, daqui a pouco ela não vai existir mais, e a gente pensa em tudo com essa nova tecnologia, com tantos robôs, com a inteligência artificial cada dia mais aprimorada, muitas profissões elas podem
sumir daqui para frente. Então, a gente precisa fazer a essência. Eu, como professora especialista, você falou que arte sempre você nunca é procurada. E eu lembro que quando nós trabalhávamos juntas, ficava eu e a Magali, gente, numa mesinha ali, esperando os pais virem falar comigo. Mas quem quer falar com uma professora de tecnologia e de arte e de educação física? Sim, E se a gente não queremos falar que essas matérias são as melhores? Mas pensa, tecnologia a gente não vive sem. Todo mundo precisa aprender tecnologia. Claro. Não dá para tirar, né, da vida. Educação física, você tem que mexer o corpo, porque se você não mexer o seu corpo, você vai, ó. E a arte é a criticidade, a criatividade, é a alma, a essência. Então, não querendo desmerecer português, matemática, história, geografia, nenhuma. Né? Mas as nossas 3 mega powers são tecnologia, arte e educação física. Você tem que aprender isso para a vida. Né? São as habilidades do século XXI, não é? E agora, você acabou de me dar um gancho aí. A arte, ela inspira o quê? A mudança. Então, estamos no período de mudança. Então, é verdade. Aí, olha, viu? Sem arte, nada acontece. É verdade, Magali. A arte é tão importante que está lá no nosso exame nacional, né? Está no Enem, está em todo lugar, está sendo pedido na BNCC. As escolas precisam se adequar. Agora, quem não tinha nos pequenos precisam se adequar. E eu acho que a grande responsabilidade, né, dos diretores ou coordenadores, assim que fazem uma entrevista para uma vaga de arte, né, para dar aulas, ministrar aulas, a grande importância. Essa pessoa tem um diploma, ela realmente conhece, ela sabe demonstrar todo o conhecimento que ela tem para uma criança, ela vai conseguir, porque é uma luta. É uma luta você chegar... porque a tendência, principalmente nas séries menores, né, nos anos iniciais, é colocar o polivalente dando aula de arte. E aí faz qualquer desenho, faz qualquer dobradura, vamos ver a biografia de um artista. E, na verdade, você ensinar arte, ela vai muito além dessas técnicas, porque você está ensinando a leitura do mundo, né? Você ensina a ler o mundo, você ensina a ser crítico através dessas artes, né? Então é um outro olhar, você está colocando a criticidade. Eu acho que quando a gente aprende arte, você aprende a ser crítico, você aprende a ser cultural ali. Você, né, você modifica o teu olhar do mundo, você consegue se colocar, você consegue falar. Eu sou sua fã, Magali, vou falar que eu sou sua fã. Obrigada, Paty, eu sou sua, né? Você sabe que quantas horas, né, nós passamos juntas falando sobre educação. É verdade. E hoje estamos aqui juntas, continuando a nossa luta. É verdade. E nós acabamos, porque o nosso tempo da minha live é rapidinho, para não cansar ninguém. Mas foi, né? Foi muito bom esse bate-papo rapidinho. Sempre, sempre. Muito obrigada, viu? Agradecer, né, a todos aí, e tenho muita curiosidade de conhecer os meus amigos arte-educadores, né, que você tanto falou. Deixa eu ver quem está aqui, Magali, ó, vou dar uma passadinha rápida nas mensagens aqui. Eu sempre faço isso no final da live. Tem gente falando que você é maravilhosa. Obrigada. Música ensinada desde o ventre. Olha, a Tânia falando que virou sua fã, todo mundo virou sua fã, Magali. Muito legal, parabéns para todos, estão falando aqui. Gente, quantas pessoas vieram? Olha aqui, ó. Parabéns, Magali, que bom que você incentiva alunos, seus jovens precisam das suas orientações, viu, Maga? Eu amo meus alunos, viu? Não é demagogia. Você sabe, né, Patrícia? Amo de paixão. Sim. Sim, eu sei. Olha, Magali falando que você é muito dedicada. Já está acabando, gente, é rapidinho. Magali, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada a todo mundo que está aqui, que vieram te ver, viu? Você tem muitos fãs, vieram aqui te ver.
Eu amei. Belzinha, Agradeço querida, cada tá aqui nos acompanhando. A Bel, a diretora da Maga. Um beijo lindo para você, diretora, Bel. amo de paixão. Ai, te amo também, viu? Muito obrigada, viu, pela participação, Magali, por você, olha, essa semana a gente conversar, dispor um pouquinho do teu tempo aqui comigo, para todo o Eu meu que público te agradeço, conhecer. Patrícia. Muito obrigada, Muito viu, obrigada Maga? mesmo. Muito obrigada para você que estava aqui comigo. Gente, deixa eu só dar um recadinho, eu vou estar numa live de novo daqui a pouco. Eu virei a rainha das lives. Daqui a pouco Estamos tem eu e a juntas. Marina falando de TPM, olha só, às 8h30, de novo, Bom viu? assunto. Ah, tá, obrigada, Obrigada, Maga. Patrícia. Muito obrigada, pessoal. E até a próxima, viu? Maga, Beijo no obrigada. coração. Assim que eu Tchau, termino, você. tchau. Tchau, Tchau. amore. Até.